Faça seus pedidos a Deus de maneira certa. Não adianta você querer as coisas se você não pedir ou se pedir errado. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Eu vou contar para vocês a história de um pastor que nunca pedia o que precisava ou que queria. Certa vez, um pastor, ele morreu e foi para o céu. E quando ele chegou lá, São Pedro o levou para dar um passeio pelo céu. Enquanto eles caminhavam pelo jardim, o homem perguntou: "Ué, o que são aquelas coisas embaladas ali no canto?" Aí São Pedro respondeu: Lembra aquela vez que a sua igreja precisava de bancos novos? Pois é, eles estavam prontos para serem despachados, mas você nunca pediu." O homem ficou pensativo e eles continuaram andando. Chegado a um certo ponto, o homem perguntou: "O que são aquelas embalagens ali grandes, ali do lado?" Ele respondeu: "Lembra aquela vez que a sua igreja precisava de instrumentos musicais? Pois é, eles estavam ali, prontinhos para serem despachados, mas você nunca pediu, então eles ficaram ali." Moral da história: quantas vezes nós queremos alguma coisa e a gente não pede para Deus? É claro que Deus sabe tudo o que a gente quer. Ele sonda nossos pensamentos. Ele sabe tudo o que há na nossa mente, no nosso coração. Muito antes da gente pensar, Ele já sabe o que virá. Mas Ele quer que nós peçamos. E muitas vezes nós não pedimos porque nós nos achamos ou não merecedores ou que a gente não tem fé. A gente não acredita que Deus pode nos conceder aquele desejo, aquele sonho, aquele milagre, aquela cura. Por isso nós precisamos ter a humildade de pedir. É claro que a gente precisa agradecer tudo que nós já temos, mas nós podemos pedir. É claro que o relacionamento com Deus não deve se transformar num relacionamento de interesse, onde nós só nos unimos a Ele para pedir, para sermos como aquele filho pidão, mas também para louvar, para agradecer, para nós termos um relacionamento, convidar Deus a fazer parte da nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Mas nós podemos pedir, porque o próprio Jesus disse que nós devemos pedir. E tudo o que a gente pedir, se estiver de acordo com a vontade de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós, será concedido. Em Tiago 4, nós encontramos: "De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com os seus prazeres." Ou seja, quantas vezes nós queremos ser atendidos por Deus, nós pedimos coisas, mas são coisas muito egoístas, coisas que não nos farão bem no final, porque Deus conhece os nossos corações e Ele consegue ver o que está lá na frente. Ele consegue ver o que vai acontecer se a gente tiver um pedido ou não concedido. Mas mesmo assim, nós precisamos pedir, porque se estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos atender. E muitas vezes nós pedimos coisas erradas por motivos errados, simplesmente por nosso orgulho, por nossa vaidade ou para atender às nossas vaidades. É claro que algumas vezes até Deus nos atende para ver de que forma a gente vai reagir com relação a isso. Mas Ele sempre sabe
o que é melhor para nós, mas nós precisamos ter a humildade de pedir. E quantos de nós, muitas vezes, deixamos de sonhar, ou porque não acreditamos nos nossos sonhos, ou porque não temos fé que Deus vai nos ajudar a realizar. Só que nós precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso passo de fé, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Josué, quando atravessou o Rio Jordão, Deus prometeu que todo lugar onde ele tocasse os pés, a planta dos pés, seriam deles, daquele povo que ele estava ajudando a atravessar o Rio Jordão. Depois da morte de Moisés, foi Josué quem conduziu aquele povo. Então, conforme Deus prometeu a Moisés, ele disse também a Josué: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como que Deus vai nos dar alguma coisa se nós não colocarmos o pé, se nós não pedirmos, se nós não acreditarmos e não fazermos a nossa parte? Porque muitas vezes nós não acreditamos que somos merecedores, ou nós não acreditamos que Deus pode nos conceder. Então nós precisamos pedir, e quando pedir, sermos específicos, pedir direito aquilo que nós queremos, aquilo que são os nossos sonhos. E Deus vai nos dar toda a provisão e a orientação daquilo que cabe a nós, aquilo que nós precisamos fazer para chegar lá. Afinal de contas, Deus não vai nos dar tudo de mão beijada, não vai cair tudo do céu sem que a gente não faça nada. Apesar de ser a graça de Deus, nós temos a nossa parte, o nosso mover para que as coisas aconteçam. No entanto, se Deus não for na frente, não vale a pena, porque as coisas não vão dar certo. Por isso, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me disciplinar com esta palavra. Permita, Senhor, resgatar os meus sonhos. Acorda os meus sonhos, que eu acredite novamente naquilo que eu desejo, naquilo que podemos conquistar juntos, Senhor. Por isso, eu te peço, me ensina a pedir direito, me ensina a ser específico e a fazer os meus pedidos para realizar os meus sonhos, os meus milagres e as curas que eu quero na minha vida, mas que sejam, Senhor, pelos motivos certos, que seja tudo de acordo com a tua vontade para nós, Senhor. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas e intercalado durante todas as suas atividades. Afinal de contas, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada, nós não realizamos nada, nós não conseguimos nada. Fiquem com Deus e até amanhã.